Sessão encerrada. Atenção a todos, mais uma vez. Bom. Breaking News, CNN. Bruno Becker é candidato à presidência do Náutico. A sessão do Conselho Deliberativo está encerrada neste momento. O Conselho Deliberativo, depois de uma proposta de Bruno Becker, se considerou incompetente para votar o recurso do pedido de impugnação da chapa Náutico do Futuro. Dessa forma, Bruno Becker, ele permanece candidato à presidência do Náutico dentro da análise da comissão eleitoral e também de todo o Conselho Deliberativo do clube. A única forma de haver qualquer tipo de modificação vai ser através da justiça. A gente está acompanhando que, nesse momento, a movimentação vai começar a aumentar aqui na saída, né, dos conselheiros. E eu vou fazer o seguinte, já vou botar o tripé aqui numa outra posição, porque vai ser interessante ouvir as pessoas. Ó, Caio Chuva aí, ó. Um grande teatro. Um grande teatro. Lembrando que o José Félix falou que não vai finalizar. Deu uma goleada. Um grande teatro. Deixa eu fazer o seguinte. Porra, mas não foi eu, não, porra. Deixa eu conversar com o Paulo Pontes ali. Deixa eu chegar ali em outros associados e acompanhar a movimentação nesse momento aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Paulo! Vamos chegar aqui para conversar. Figuras que são conhecidas aqui dos bastidores do Náutico. Paulo, posso conversar com você ao vivo aqui no Timbucast? Jogo rápido, pega aqui o microfone, vamos conversar. Paulo Pontes, pô, é uma honra estar falando com o Paulo Pontes aqui, porque tem que ter um alvirrubro doido e a gente é bem doido. Tem que ter uma loucura. E essa votação? O que é que você acha, assim? Todo esse cenário do Náutico, assim, é preocupante, né? A gente está precisando de um clube mais pacificado para um ano bem difícil que está começando, né? Um abraço a todos aí, vocês. Acho que às vezes o Náutico perde para o próprio Náutico. O Náutico perde para o próprio Náutico. E ficou claro aí que as pessoas querem a continuação, querem adiantar o processo do trabalho do clube, tanto no futebol, que é o carro-chefe, quanto nos outros setores. Então, ficou claro, decidido. Um fato importante é que o sócio que entrou com recurso, né, ele se comprometeu, né, no conselho de não judicializar isso na justiça comum, que é muito importante para a vida do Náutico. Agora vamos para a eleição e vença quem ganhar. Acho que foi um dia produtivo para a gente. É um problema menos. Que pudesse travar o clube, né? Uma judicialização, né? A gente precisa trabalhar em vários setores. O clube agora está em outra dimensão, em outra prateleira. Né? Tem jogadores de alto nível aí que a gente vai fechar como? A insegurança às vezes atrapalha. Então eu acho que isso foi importante para a gente e vamos esperar que agora corra bem durante esses próximos quantos dias daqui para o dia 30 para a eleição, uns 20 dias aí, que não aconteça nada, né? Nesse momento e que acabe logo e a gente começa a preparar o time para a pré-temporada que já começa agora, dia 7, 5. Vai ser fundamental. Prazer falar com você, Paulo. Obrigado, viu? Um abraço para você. Devolver aqui o microfone para o nosso querido João Matheus, deixa eu até ajeitar aqui. Tá sem o fone? Oi? Tava. Vamos continuar aqui andando, porque eu quero conversar, sabe com quem, gente? Quero conversar com o Bruno Becker. Vou atrás de Bruno Becker aqui para poder conversar lá ele, né, com o presidente do Náutico, porque eu acho que é importante, gente, nesse momento também ouvir a palavra de Bruno Becker, que era, né, o pivô de toda essa questão. Então vamos chegar aqui para conversar com ele. Vamos passar pro Bigodinho agora, viu? Olha ele. Vamos andando aqui, né? E ali está o cidadão. Vamos lá, caminhando aqui. E há um clima meio tenso também. Críticas que estão sendo proferidas por alguns torcedores. E aí a gente vai aguardar a chegada, né, de Bruno Becker para a gente poder falar com ele sobre isso. Mas a gente está acompanhando nesse momento os conselheiros já reunidos aqui, as pessoas que participaram, né, deste processo, figuras que fazem parte da oposição. Olha, ao fundo a gente vê Paulo Monteiro, a gente vê algumas pessoas que participaram, né, deste processo nesse momento que estão
saindo aqui da sala do Conselho. Daqui a pouquinho vamos passar por aqui. Bruno Becker, Tatiana Roma, outros integrantes que fazem parte, né, da gestão do Náutico, que a gente vai tentar conversar com o Bruno Becker para falar a respeito disso, né? Acho que é importante falar do que é que se espera a partir de agora, né? Pablo Vitória não está presente, né? Participou de maneira online, e a gente vai aguardar, né, a chegada desses participantes. A gente está vendo João Guerra ali, né? O ex-presidente João Guerra, José Siqueira também, que está passando aqui. A gente vai acompanhando, né, o momento em que os conselheiros do Náutico estão passando. A gente está com a audiência ainda maior, João, nesse momento, 1.060 dispositivos conectados aqui. É um momento onde as pessoas estão querendo se inteirar. Nesse momento, a candidatura de Bruno Becker, ela está confirmada, e, de acordo com a informação passada por Paulo Pontes, né, que já participou do futebol do Náutico, participou e participa, né, ainda que indiretamente, independentemente de gestão, o associado teria se comprometido a não judicializar essa questão. A gente vai precisar aguardar, né, para saber se de fato isso vai acontecer. Né? Vamos ver. Ele, no começo da fala, ele ameaça judicializar, depois fala que não vai mais. Não sei o que é que se passa na cabeça do sócio. Eu, sinceramente, espero que ele não vá para a justiça. O clube precisa andar, o clube tem muita coisa para se planejar. O Náutico já tem de várias formas vai começar atrás, né? Na Série B, questão de estrutura em relação a muitos clubes, no planejamento não dá para ser assim. E aí, beleza, agora o pleito vai ser na eleição, quem tiver mais voto lá ganha. Acho que não cabe mais nenhum tipo de recurso, porque isso já vai extrapolar a instância do clube. Eu estava conversando, né, é muito interessante quando a gente vive o clube, né, ativamente por muitos e muitos anos. Eu conversei com figuras de diversos grupos políticos somente nessa noite aqui. E eu percebo, né, que entre todas essas frentes que estavam contrárias a essa impugnação da chapa, há um discurso muito forte de a gente tem algumas diferenças, mas todo mundo está entendendo o momento que o Náutico está passando. É um momento muito importante, né, para que as coisas possam andar. Como é? Porra! Será que vai demorar para chegar? Uns 40 minutos a gente aqui. Será que vai dar? Porra! A gente fica 40 minutos aqui ainda? Não precisa nem ser na live, né? Manda, pede para mandar. Big Bacon. E o milkshake. Chocolate belga. Sabe quem é, né? Nossos queridos amigos do Gladiador Hamburgueria Gourmet. Oxi, pois vamos embora. Vou topar. Vamos comer. Daqui a pouquinho chega então aqui. Quero agradecer desde já ao nosso querido Rafael. Gente, para quem está chegando agora, né, temos mais de 1.000 dispositivos conectados. Candidatura de Bruno Becker está mantida depois de uma sessão extraordinária no Conselho Deliberativo do Náutico. Muito debate, muita discussão. Mas houve uma votação preliminar proposta pelo presidente Bruno Becker para que o Conselho se considerasse incompetente para a votação desse recurso. E a votação ela teve ampla maioria favorável a esse pedido de Bruno Becker. Dessa maneira, esse recurso não passou por votação. Apenas uma votação numa questão de mérito, né? Não sei o termo exato que foi passado, o Bruno pode até explicar posteriormente, quando ele chegar aqui. Mas a candidatura ela está mantida. A única forma, repito, hoje, desse cenário mudar, vai ser o sócio José Félix judicializando essa questão. Se ele judicializar, se ele entrar na justiça e obter, por exemplo, alguma liminar, a situação ela muda de figura. E aí, essa candidatura pode novamente ser impugnada via justiça, enfim. Isso iria travar bastante os processos dentro do clube. A gente está aqui acompanhando. Valeu, Cinho. Um abraço aqui para o Cinho, diretor de torcidas aqui do Náutico. E a gente está aguardando, né, a chegada de outros torcedores, outros conselheiros também que possam passar aqui, além do próprio Bruno Becker, que é uma das figuras centrais, né, dentro dessa questão. A gente está aguardando a chegada dele aqui, né?
dele, vamos ver também outras pessoas que possam contribuir, né, com o debate que foi realizado hoje aqui. Então, agora, meus amigos, é realmente dar continuidade ao que a gente vem fazendo, que é a cobertura da eleição. É cobrir a eleição como a eleição é, né? Sem a gente ficar naquela Disputa de tensão, né? candidatos, né? Não disputa de esse cara vai participar da eleição ou não. Agora é mais objetivo. E aí a gente está aqui vendo aqui algumas pessoas que estão passando, mas era interessante que o Bruno Becker descer, né? Conversou demais lá em cima, porra. Venha-se embora para conversar aqui com a gente também. A gente tem tempo também agora. É verdade, temos tempo para isso agora. Na verdade, deixa eu ver se tem bateria, né, para isso, né? Tu não 21%. Não pega essa bateria também, não? É porque você Oi? fica sem microfone, né? Não, mas dá, 21% dá. A gente tem ainda uma meia horinha aqui. Dá para garantir Não é pouco possível mais de também, tempo. né? É, não é possível. A gente está aguardando aqui. Vamos fazer o seguinte, porque a gente está virado para lá, então vamos virar para cá. Pronto. A gente está aqui no aguardo, pessoal, da chegada do Bruno Becker para falar a respeito disso, né? Fazer uma análise de toda essa celeuma, né? De toda essa situação que aconteceu hoje aqui no Náutico, na sede do Conselho Deliberativo. E finalmente o pessoal vai poder sextar, né? E uma cervejinha é importante para todo mundo, né? E aí, João, acredito, né, que ao longo desse fim de semana, a partir da segunda-feira, aquela questão do planejamento de assinaturas de pré-contratos, uma vez que a gente vai ter esse processo eleitoral, ela vai poder continuar, né? Acelera muito, eu acho que tudo. Acho que você tem uma noção, pelo menos, dos candidatos. Você tem a noção de se quem está no clube como presidente pode ser candidato, que isso acho que muda muita coisa. No contrato de Hélio, por exemplo, mudava. Então, deve interferir em vários outros contratos também. Eu acho que o clube pode dar seguimento aí no seu curso natural de eleição. Daqui a pouquinho o Bruno Becker vai descer aqui, vai conversar ao vivo com o Timbucast, por isso que a gente está na expectativa que ele chegue aqui para conversar com a gente. Nelson, quer dar uma palavrinha com a gente, Nelson? Quer sim, bora, Nelson. Bora, Nelson. Atos estava até tirando onda contigo aqui. Vem cá conversar com a gente também. Boa noite, Então, senhores. Não, pro lado de cá, meu filho, por favor. Boa noite, senhores. Prazer estar aqui novamente. Agora. E aí, Diga aí, doutor essa votação, hein? Foi todo. O Becker utilizou uma estratégia, né, de primeiro pedir a incompetência do conselho, não é isso? E só para a gente poder entender, depois que o conselho se considerou incompetente, por que teve uma votação posterior? Não chegou a ter, não. Foi debatido se iria adentrar na discussão de mérito em si, mas acabou que o próprio recorrente, José Félix, ele externou tanto no chat como pediu a palavra para dizer que não iria judicializar o tema, e por conta disso, todo o plenário do Conselho decidiu que não iria adentrar na análise do mérito. Mas mesmo acolhendo a preliminar, seria possível por completo analisar o mérito para poder fundamentar por que o recurso não deveria prosperar. Quando há um benefício para uma das partes, no caso, o recorrido, é completamente possível. Isso é previsto na legislação, não seria nenhuma aberração jurídica, não, fazer isso, não. Hipoteticamente, se José Félix muda de ideia e decide judicializar amanhã? Aí é um risco que o Conselho resolveu assumir. Acreditou na palavra do conselheiro que é um órgão que tem um objetivo de discutir a vida do Náutico por um alvirrubro. Então, acreditou na palavra dele que ele tinha um objetivo de ter o clube como o principal fator a ter um ganho, né? Ele entendeu naquele momento que a decisão do Conselho seria suficiente, foi isso que ele externou, e que não iria levar a nenhuma discussão judicial, porque ele queria o melhor para o Náutico. Isso foi o ponto que ele demonstrou durante a reunião. Nós, inclusive, estávamos naturalmente acompanhando aqui a reunião mesmo, sem autorização do Conselho daquela transmissão ao vivo, aquela discussão antiga que a gente sabe bem. E no momento em que ele falou, né, dessa possibilidade de judicializar, que ele trouxe isso no discurso dele, a gente aqui já acendeu a bandeira vermelha, de que, opa, a gente discute a legitimidade das... Aliás, a gente não discute a legitimidade das coisas, você pedir impugnação, você trazer a discussão para o Conselho, ok. Mas quando você sai da esfera do Conselho e você busca uma judicialização, você já coloca o clube numa rota de colisão, num risco muito grande, e esse era o nosso temor aqui. Independentemente da decisão do Conselho hoje. Qualquer judicialização seria danosa ao clube.
Então, era algo que a gente estava aqui temendo bastante. E aí, Marcelo? E hoje, a partir do momento que ele se compromete a não judicializar, isso, na verdade, traz um clima geral de alívio, eu acredito. Né? Isso, inclusive todos os conselheiros aplaudiram de pronto quando ele fez esse pronunciamento. Judicializar seria, obviamente, um direito, todo mundo tem um direito à petição, mas só que como nós temos uma eleição a curto prazo, hoje é o dia 14 de novembro e a eleição é daqui a 16 dias. Então, para que a justiça recebesse a petição, analisasse a liminar, pudesse, por exemplo, intimar a parte contrária para fazer o pronunciamento e ter uma decisão, ia ficar praticamente na iminência da eleição. Então, tendo essa medida de não ter a judicialização, obviamente que o Conselho não pode garantir isso, mas ele falou, foi consignado em ata, obviamente que se existir uma demanda judicial, isso pode ser levado como prova em favor da defesa de Bruno Becker. Mas porque seria meio que uma má-fé, né? Isso, porque estava na discussão toda a construção da análise se iria adentrar no mérito ou não. Não se adentrou muito por conta do pedido que o advogado fez, o recorrente José Félix. Só por conta disso que não foi julgado, porque o presidente Aloysio estava na iminência de iniciar essa ação de julgamento do mérito. Obrigado, Nelson. Valeu por estar presente aqui no Timbucast, como muitas vezes aconteceram. À disposição sempre. Vamos embora. Grande abraço, meu amigo. A gente conversou com o Nelson Mello, o grande Nelson Mello, que já participou tanto aqui, né, do Timbucast. E aí ele trouxe uma explicação bem técnica, né, para tudo que aconteceu. E aí ele citou um ponto importante, João, que é o seguinte: o Conselho está confiando que José Félix não vai judicializar. Porém, se o associado muda de ideia e decide judicializar, a reunião está gravada, tem todos os pontos, o que pode configurar uma espécie de má-fé por parte do associado e que iria, sem dúvida alguma, fragilizar qualquer tipo de pedido por parte dele. É aguardar agora. Uma dúvida levantada. Diga. Será que só o José Félix pode judicializar? Ou pode ter outro sócio que faça a judicialização? Então, eu não sei se teria uma validade legal, porque eu acho que antes da justiça comum seria preciso passar pelo mesmo rito, exatamente. Será? Eu posso estar enganado. Porque a dúvida rápida, gente, se amanhã um outro associado decide entrar na justiça comum, teria validade ou teria que ter todo o rito como comissão eleitoral, recurso? Aí, o pessoal já considera que faltaria legitimidade, né? Não teria nem prazo para recorrer, não poderia ser analisado, né? É uma situação que a gente já enxerga, pessoal, que é um assunto que, em tese, ele está encerrado. Mas é aguardar alguns dias, porque é um processo que deixou todo mundo com o pé atrás. Eu acho que todo mundo ficou com o pé atrás. Olha ali, ó. Olha o Traíra ali, ó, passando, ó. Ó. Traíra. E aí a gente tá aguardando aqui Bruno Becker, né? E aguardando também, mais do que Bruno Becker, Gladiador. O Gladiador Burger, porque assim, já pediu o Big Bacon, que Renato também pediu o Big Bacon, que é, assim, é bom pra caramba. Oxe, é bom demais. Assim, eu tenho três preferidos. Eu tenho o que eu sempre esqueço, é Spartacus, eu acho. Spartacus é muito bom. Que é o com queijo, né? Spartacus, é bom Big pra caramba. Bacon. E ele com a batata frita, assim, ele acaba o combo, porque você pega o queijo derretido do hambúrguer e consegue pegar com a batata frita. Então, assim, esse é muito bom. O Cômodos é bom pra caramba também, mas o Big Bacon eu acho que é o meu preferido. Gladiador não brinca de serviço, não. Não, à toa, daqui a pouquinho tá chegando aqui. Pediu o milkshake também. O seu milkshake de ovo maltine, chocolate belga. Ovo maltine é bom também. Eu ia pedir o chocolate belga, mas ovo maltine é bom também. Tá valendo. Eita, que isso é bom demais, meus amigos. Putz. Vamos mudar o laranja. Eita, pô, assim, aqui arretado, alfinetando todo mundo. Veja, é parte do processo, né? A crítica também, ela é parte desse processo. E agora, pessoal, a gente pode, inclusive, anunciar aqui que estamos programando para, nessa próxima semana, né? Eu vou já procurar com a chapa de Bruno Becker, que tem o Matheus. Matheus, meu Deus do céu. Cunha. Qual é o sobrenome de Matheus? Cunha. Matheus Cunha, pô. Como assessor de campanha, ele não está no clube, né? Ele, nesse momento, está fora do clube, ele está se dedicando à campanha de Bruno Becker.
conversar com o Matheus Cunha para saber de plano de gestão, né? O que é que se pretende, de metas que serão estabelecidas e trazer Bruno Becker para uma entrevista no TimbuCast. A gente precisa, né, conversar com Bruno Becker, né, para que ele possa falar a respeito disso. E a gente vai ter, né, a palavra do presidente do Náutico, candidato à reeleição também, para a gente poder fazer a análise, né, aqui no nosso canal. Você que está aqui acompanhando o TimbuCast, a gente está ainda na sede do clube, aguardando, né, a chegada do presidente Bruno Becker. O carro dele está ali, a vice-presidente Tatiana Roma também, guardando a chegada dos dois para que a gente possa, né, conversar com o Becker sobre essa decisão do Conselho Deliberativo do Náutico, né? E eu vou dizer, viu? Chapo largou. Atos? Nem se fala. Com Deus. Nem se fala, velho. Absurdo, porra. Atos colocou o fim aqui no comentário e achou que era o fim já de tudo, né? Botei até tela cheia aqui pra gente já. Deixa os caras pra lá, pô. Eu acho que até a Voz do Timbu já acabou a live, né? Não, só tem a gente aqui. Só a gente tá aqui presente. 900 dispositivos conectados. Pô, essa audiência, ela é absurda, meu irmão. Chegou, vamos ler uns chatzinhos. Vamos ler os comentários? Não vai dar pra colocar na tela. Mas né? lê aí. Deixa eu ver aqui. Perguntando se eu briguei com o Barbeiro. Não, mas a relação tá conturbada. Tô quase nesse ponto. O difícil é ter comentário que dê pra ler, tá ligado? Por quê? Quer só comentário esculhambando, é? O perguntando o que deu na votação. Acabou que Bruno Becker vai ser candidato. O conselho se declarou inapto para votar essa questão. Depois teve o julgamento do mérito, também ganhou. Então, só agora com possível recurso da justiça, que foi o que o sócio disse que não faria, mudaria. Então, por enquanto, o Bruno Becker é candidato. Vamos ver aqui. Vou repassar. Ô, Cláudio, tem alguma contratação engatilhada? Diga aí sim ou não. Nenhuma contratação engatilhada, Jamerson. Sobre o zagueiro da Ponte, o que acharam, João? Eu gosto de Wanderson, tá? Wanderson, né? Eu acho um bom zagueiro. Fez uma Série C irretocável, assim. Foi, para mim, um dos melhores zagueiros da Série C, junto com Carlinhos. Para mim, a dupla de zaga de zagueiros da C seria Carlinhos e Wanderson. Então, assim, eu gosto do nome. Já trabalhou com o Hélio, jogou com o Hélio no Paysandu. E ficou demonstrando publicamente a torcida pelo Náutico, não foi? Ele foi um dos jogadores que comentava nas fotos do Náutico, declarou a torcida, né? Ali. Então, mas, assim, tudo isso de Wanderson foi negado por um empresário de futebol. Não sei se é exatamente ele negou o empresário Pedro dele. Piscinato, acho que foi esse o repórter da Rádio Bandeirantes lá de Campinas, né, que questionou. Isso. E aí teve essa negativa, mas caso se concretize, eu acharia um bom nome. Obviamente, esse aqui é uma análise inicial, né? Um pré-comentário. Se for contratado realmente, a gente tem programa dedicado ao jogador, com uma análise mais profunda, realmente trazendo vídeo, trazendo característica do jogador. Quer mais? Vamos ver. O ex-presidente Edno Melo e Diógenes Bragas estão presentes. Não sei se eles estão presencialmente, mas eles estavam online e votaram. Dá para confiar que não haverá agora, recurso? Né? Dá para confiar que não haverá recurso? Recurso já. Agora, judicialização, não. É difícil a gente prever, cara. Realmente difícil, pô. Aí, ó. Bruno Becker tá vindo agora. A gente vai poder conversar com o presidente do Náutico, candidato, né, à reeleição. Deixa eu até ajeitar aqui. Que a gente vai poder ouvir Bruno Becker, né? Vamos conversar aqui com o Becker para ele falar a respeito disso. Inclusive, tem uma pessoa aqui. Vamos conversar aqui com o Becker? Vamos trazer aqui o presidente do Náutico, né, para falar sobre todo esse processo.
Vou passar aqui o microfone para o presidente Bruno Becker, para ele falar sobre isso, né? Esse momento onde a candidatura ela está confirmada. E aí a gente vai saber como é que foi, né? Toda essa análise. Tá vindo o Bruno Becker ali, utilizando uma calça muito estilosa, né? E vai conversar com a gente nesse momento aqui. Deixa eu passar o microfone aqui para Becker. Vou chegar aqui para conversar com o Bruno Becker. Becker, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao TimbuCast. Fala um pouquinho sobre toda essa análise que foi feita no Conselho. Você, obviamente, é feita uma estratégia, né, de defesa, e você quis entrar através dessa incompetência do Conselho para essa votação. Por quê? Fala um pouco sobre isso. Boa noite, Renato. Boa noite quem nos assiste. Renato, veja, tanto a nossa defesa que foi protocolada na comissão eleitoral, quanto a defesa agora, em contra-razões do recurso, foi feita de forma técnica, tá? Não tem como ser advogado pela metade. Então, quando um advogado está fazendo uma peça, ele tem que esgotar todas as possibilidades, os argumentos. Faz parte, é da técnica jurídica. Então, nós alegamos 3 preliminares. Uma dessas preliminares era a questão da incompetência do Conselho. E veja, quando se diz competência, não é a capacidade, não é denegrindo nenhum conselheiro, não é desrespeitando o Conselho. É uma questão técnica. O Estatuto não prevê recursos para o Conselho. A Comissão Eleitoral é que, na resolução, colocou essa previsão. A gente, inclusive, até discutiu isso, né, na live, citando que isso não constava no Estatuto, né? Foi uma novidade, né, por parte da comissão, né? Então, o que se questiona é se um juridiquês, mas se uma norma infralegal poderia inovar e trazer algo que a norma estatutária do clube não prevê. Então, assim, é uma questão técnica, tá? Repito, não é uma questão desrespeitosa. É uma questão técnica, o Conselho entendeu por acolher essa preliminar e não julgar o mérito. Becker, diante da campanha que agora vai ter uma continuidade, para gerir o clube, a gente sabe que vai ter esse processo eleitoral, mas para gerir o clube, alivia? O que é que você temia um travamento de tudo? Renato, o que eu posso dizer é o seguinte, prevaleceu o bom senso, prevaleceu a democracia no Náutico, e se tem 2 chapas, que se debata e que se vá para a eleição, prevaleceu os interesses do clube, e não qualquer outro tipo de politicagem ou de política eleitoreira. Prevaleceu, em primeiro lugar, os interesses do clube. É claro que, enquanto se há um processo impugnando uma chapa, algumas situações elas ficam em suspenso, tá? Como se, por exemplo, fosse judicializado e houve o compromisso do recorrente, do sócio que apresentou a impugnação, de não judicializar. Eu acho que isso sacramenta o regime democrático e a eleição. Então, isso traz uma tranquilidade agora, não é só para a gestão tem que achar mecanismos que esse processo não atrapalhasse o planejamento. A gente encontrou um pré-contrato de atleta, etc. Mas eu acho que com essa decisão do Conselho, com o compromisso do associado de não judicializar, eu acho que traz uma tranquilidade para o clube. Porque nós estávamos há 15 dias, a bem dizer, discutindo impugnação de chapa. E o que eu quero é discutir o clube, é projeto do clube, é o futuro do clube. Então, traz essa tranquilidade para a comunidade Euviúba, para a gente discutir, de fato, o que precisa ser discutido e debater. Para a gente poder finalizar, Becker, vai ter aquela cerimônia, lançamento de chapa, tudo, o que é que vocês têm de programação de roteiro? Faltam 15 dias, né? É um tempo relativamente curto. Como é que está essa programação? Essa programação nós devemos divulgar na segunda-feira. Quer queira, quer não, estávamos esperando também o julgamento de hoje e sim, vai ser divulgado questão de lançamento de chapa, porque a gente está se portando mais, Renato. Não é o lançamento, a formalidade, o evento. É o conteúdo, é explicar, é um formato que fique menos... engessado? Isso, e menos um festivo no bom sentido e que fique mais... elucidativo para o associado, que a gente consiga de fato explicar qual é o conceito de clube, o que é que a gente está pensando para o futebol, para o social, de projeto estruturante, que fique mais didático
nesse sentido. Então, talvez venha alguma novidade, algo diferente do que é o normal da cerimônia do lançamento de chapa. Mas está sendo fechado no final de semana. Acredito que a partir de segunda a gente divulga esse calendário. Perfeito. Beca, obrigado aqui pela participação. Obrigado a vocês. Boa sorte aí na chapa. E vou falar com o Matheus depois para a gente organizar a entrevista para falar do plano de gestão.